Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, aqui pelo canal 14 da NET. É muito prazeroso estar aqui mais uma semana trazendo mais uma edição do nosso programa. Mais de 200 edições, mais de 4 anos no ar, sempre trazendo a boa informação, a informação que a nossa comunidade precisa, quer e vai ouvir, né? Mais uma vez. E para você que nos acompanha nas redes sociais, também é muito bom ter você conosco. E dentro da nossa proposta de trazer a boa informação, dentro da nossa proposta de estarmos trazendo para a cidade de Anápolis, o entorno, onde o canal chega, pelas redes sociais também, aquela informação verdadeira, transparente, que vai fazer com que você tenha qualidade de vida, sempre pensando no seu alto astral. E o convidado de hoje é Dr. Diego Calixto de Pina, urologista aqui da nossa cidade, que vem bater um papo gostoso conosco aqui no nosso Alto Astral no 14. Doutor Diego, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Azeval. Prazer estar aqui. Doutor Diego é um amigo anapolino, né, doutor Diego? Nascido e criado. Então eu queria que nós aqui somos um pouquinho bairristas, nós damos muito valor em todos, mas em especial naqueles que nasceram aqui, que trabalham por essa cidade. Conta um pouquinho da trajetória do senhor para nós. Eu nasci aqui, né, em 1986. Meu pai é nascido aqui também, minha mãe também, são todos nascidos e criados aqui. Estudei aqui a vida toda, até quando passei no vestibular, fui para Brasília, fui fazer faculdade na Escola Superior de Ciências da Saúde de Brasília. De lá eu voltei, servi um ano aqui a aeronáutica, assim que eu me formei. Depois fiz a residência em cirurgia geral no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e voltei para Goiânia, fiz a residência de urologia em Goiânia, na Santa Casa. E depois de terminar a residência, voltei para cá, desde então estou aqui. Coisa boa, é o que a gente já comentou aqui em alguns programas. As pessoas falam assim, é a melhor profissão, é a profissão que ganha mais, ser médico, ser médica, mas olha a confusão que é para chegar e começar a sentar num consultório, clinicar, buscar os seus clientes, começar a ir para um centro cirúrgico, operar. Então é aquela história, as pessoas só veem realmente aí o dinheiro que entra, ninguém vê os tombos que já passou pela vida, não. Mas é assim mesmo. Doutor Diego, nós estamos no Novembro Azul. Nós caminhamos com o CDL Mulher aí numa campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, a campanha Sou Mulher, Sou Forte, Sou CDL Mulher, e dentro do Novembro Azul a gente tem trabalhado aí diariamente com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, com os nossos internautas, esse tema, não é? E é um tema importante, mais uma campanha, mais um ano de campanha Novembro Azul, e a gente tem que estar falando disso um pouco, até porque o câncer de próstata é um dos cânceres mais prevalentes que tem na nossa população, e a gente tem que falar isso, em especial para nós homens, que às vezes só vamos ao médico quando o problema já se instalou, e isso é muitíssimo complicado. Mas eu queria começar perguntando para o senhor qual que é a idade ideal para um homem buscar um urologista. Ou não tem esse negócio de idade ideal? Então, se for para fazer a avaliação, o rastreio do câncer de próstata, tem alguns parâmetros que a gente precisa usar, mas para a população em geral, a partir dos 50 anos de idade, dependendo do que se for seguir. A Sociedade Brasileira de Urologia indica a partir dos 50 anos de idade, a europeia já a partir dos 45, e existe aí uma discussão em relação a antecipar essa avaliação do rastreio de câncer de próstata, dependendo dos fatores de risco que a pessoa tiver. Então, se a pessoa tiver fatores de risco importantes para câncer de próstata, aí o homem deve começar o rastreio a partir dos 40 anos.
Isso pensando-se apenas no câncer de próstata. Mas eu acho interessante também a campanha do Novembro Azul. A Sociedade Brasileira de Urologia foca, obviamente, no câncer de próstata, mas ela traz, junto com o câncer de próstata, o cuidado da saúde do homem. Isso que você falou é importantíssimo, não só para o câncer de próstata. Grande parte dos homens deixam para procurar o médico para poder cuidar da sua saúde quando já a doença está avançada ou quando já estão sofrendo muito com aquela doença durante a vida. E é interessante, é importante que mude-se essa filosofia, essa cultura, né, de que o homem não precisa cuidado com a saúde. Então, o ideal, eu costumo falar que a mãe leva a filha no ginecologista geralmente na primeira menstruação, né, e ali ela já começa um acompanhamento e faz o acompanhamento o resto da vida. O homem não tem essa cultura. Então, existem doenças urológicas que acometem todas as faixas de idade. Se for no consultório de urologia, vai ter desde a criança que nasceu com alguma malformação congênita, alguma alteração na bexiga, no rim, até o idoso que está ali já com falência da bexiga, com hiperplasia prostática ou com câncer de próstata. Então, não tem idade certa. Para o rastreio de câncer de próstata, seria isso, entre os 40 e os 50 anos de idade, dependendo dos fatores de risco que a pessoa tiver. Agora, para avaliar as outras doenças ou para fazer a avaliação da saúde global, quanto antes melhor. Saiu do pediatra, já começa ali no urologista e faz seu acompanhamento. Era isso que eu queria ouvir. O senhor falou muito bem aí, quando a gente fala das mulheres, não é? Já logo na primeira menstruação, já vai no gineco e aí segue-se uma vida, né? E faz todas as prevenções e já com o urologista... não é bem assim. E o senhor disse muito bem, o cuidado com a saúde do homem. Exatamente. Então aí, você que está nos acompanhando aqui no nosso Alto Astral no 14, você homem, dependendo da sua idade, hein, já é momento de buscar o urologista e já está passando por uma avaliação geral aí, porque a sua saúde é importantíssima. Doutor Diego, e quando chega no consultório, eu estou dizendo assim, aquele paciente que procura... sem a questão, estou indo no urologista porque eu quero fazer uma avaliação, eu quero entender como é que eu estou. Quais são os exames que o urologista costuma solicitar desse cliente-paciente? Os exames, eles são exames complementares, né? Então, os exames vão depender da queixa. O que é a queixa? Não, vim fazer um check-up. Então, ele vai passar por uma consulta, vai ser discutido o que ele tem de doença, o que já apresentou de doença, cirurgias que já foram feitas, internações, tratamentos, é feito um exame físico geral, aferida a pressão, feita a ausculta cardíaca, ver a avaliação pulmonar, abdominal, genital, e a partir daí que se derivam os exames. Então, não existe assim uma formulazinha de bolo. Não, veio, vai fazer tais exames. Não tem muito isso. Vai variar de paciente para paciente. Obviamente, dependendo da faixa etária, por exemplo, no homem adulto, estaria indicado fazer minimamente a avaliação da glicemia para rastreio de diabetes e do lipidograma para poder rastrear também dislipidemia, alteração do colesterol. Isso seria o mínimo para ser avaliado. Mas aí se soma um hemograma, a avaliação da função renal, dependendo do que tiver de queixa, às vezes um diagnóstico de hipertensão, pode ser necessário outros exames complementares para poder continuar a avaliação, mas o principal é a consulta, né? Os exames que vão vir depois da consulta vão depender exatamente da consulta. Eu queria tratar de um tema agora que seria doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode dizer, doutor Diego, que está tendo uma volta, porque eu tenho acompanhado aí algumas reportagens, lendo alguma coisa, e década de 60, 70, falava-se muito nas doenças venéreas, e não sei o quê, e aquela coisa toda. Depois veio a AIDS, mas parece que as pessoas começaram a se preocupar mais, e a coisa melhorou, mas me parece que agora que a coisa está voltando, como é que é isso? Aparentemente existe uma tendência a um recrudescimento realmente das ISTs. Infelizmente. Com o controle do HIV, hoje a pessoa com HIV
consegue ter uma vida, uma qualidade de vida muito grande fazendo o tratamento para HIV, e esse tratamento para HIV é um dos tratamentos do SUS que realmente funciona muito bem. Aqui em Anápolis mesmo nós temos ali na unidade Dr. Ilion Fleury, uma unidade especializada para esses pacientes que têm HIV. Então, esse paciente que procura tem um controle muito adequado e me parece que isso talvez tenha gerado uma sensação de falsa segurança, como se HIV fosse a única IST que existe. Né? Verdade. Consequentemente, o que se tem visto é um recrudescimento dos pacientes com sífilis, com herpes e com uretrite, a antiga gonorreia ou blenorragia, né? Tem aumentado bastante a quantidade desses pacientes. Provavelmente exatamente por isso, né? Como hoje já é muito noticiado que o controle do HIV dá qualidade de vida, chega a ter uma expectativa de vida muito semelhante à pessoa que não tem HIV, então acredito que isso tenha gerado um pouco de falsa segurança em relação aos ISTs e abandonado, né, o uso do preservativo. Em relação à questão cultural, comportamental, aí isso varia muito, não dá para se falar, né? De geração para geração, a gente vê uma mudança de filosofia, de cultura, de comportamento, que é algo assim, né, que em 10 anos é como se fosse da água para o vinho. Verdade. Isso realmente não dá para se falar muito, mas que existe sim. Principalmente dessas ISTs que seriam facilmente preveníveis com o uso do preservativo, né? Dentre elas, que eu não citei, o HPV também, extremamente prevalente, voltando, né, recrudescendo muito, a incidência muito grande de HPV. Hoje já temos a vacina para HPV, mas a gente só vai ver realmente a eficácia para controlar a disseminação do HIV nas próximas gerações, porque o ideal é que ela seja aplicada ainda na criança, né? Então, para quem já tem HPV ou que já teve HPV, a vacina já não funciona mais, para quem já teve contato com o vírus. O ideal é que ela seja aplicada quanto antes na vida, melhor, e a gente só vai ver realmente o controle do HPV através da vacina nas próximas gerações. O senhor tocou num assunto interessante, a gente já conversou isso com o Dr. Marcelo Cecílio Dai algumas vezes aqui no rádio também. Ainda existe uma resistência em relação à vacina, da questão do HPV, e o Dr. Marcelo sempre coloca isso aqui muito bem colocado, e como infectologista, e o senhor como urologista, qual que é o recado que o senhor gostaria de dar para as pessoas que ainda têm essa resistência? Vacine-se. Não tem outro recado. O recado é esse. Vacine-se, né? Não tem outro recado. As vacinas são seguras, são estudadas, efeitos adversos são vistos. Do ponto de vista populacional, elas têm uma eficácia realmente importantíssima para poder tornar zero a incidência de algumas doenças. Então, vacine-se, o recado é esse, vacine-se. Tá certo. E vamos voltar às ISTs que o senhor colocou aí muito bem, pontuou aí até 4 delas. Apesar dessa mudança de hábitos, de costumes, o senhor falou em 10 anos, realmente muda de água para o vinho, não é? Mas qual seriam os sintomas? O que deve ser observado em relação às ISTs? Então, as ISTs, os diagnósticos a gente divide mais nos sintomas. Então, assim, pensando nas úlceras genitais, né, seria aí sífilis, herpes, são as principais, são as mais comuns. O indivíduo vai apresentar uma úlcera na região genital, como apresentação primária, né? Então, uma ferida na região genital. Tanto o herpes quanto o sífilis, eles desaparecem sozinhos, a diferença é que o herpes dói mais e aparecem múltiplas feridinhas, né? Inicialmente ela se apresenta como vesícula e depois ela ulcera, forma várias feridinhas dolorosas e que desaparecem sozinhas aí por volta de 15 a 21 dias. E a sífilis... Independente de tomar medicação? Independente de tomar medicação. Esse que é o grande problema. Pois né? é. E aí o vírus continua ali, né? O indivíduo continua infectado pelo vírus e tende a apresentar novos episódios no decorrer da vida. A sífilis é um pouco mais perigosa, porque ela se apresenta como forma primária, geralmente como a ferida genital,
também desaparece sozinha, só que o treponema, que é o causador, ele continua inoculado no organismo do indivíduo. E ali ele pode se apresentar de forma secundária, terciária e gerar até encefalite, até a morte, se não for tratado. Então, realmente é uma doença de muita importância, precisa ter diagnóstico e tratamento adequado. Como elas têm a forma primária com resolução espontânea na maioria dos casos, a pessoa acha que está curada, que se resolveu, não procura atendimento, e aí depois pode apresentar a forma secundária, terciária ou até acometimento do sistema nervoso central com gravidade. Em relação ao HPV, no homem não tem muita dificuldade em se definir isso, né? O HPV se apresenta como uma verruga, um condiloma. Se deixar crescer, ele se desenvolve e aí ele forma como se fosse uma estrutura vegetante, uma couve-flor, né? Pode ter um aspecto também em crista de galo, os livros também descrevem assim. Mas apareceu uma verruga na região genital, por menor que ela seja, procure o urologista para poder fazer a avaliação, porque senão ela pode se autodisseminar, aparecem outras no local, ela cresce e ele pode também transmitir, tendo a verruga aparente, ele pode também transmitir. Em relação à gonorreia, a uretrite, né, ela causa geralmente ardor para urinar, uma secreção que sai pelo canal, pela uretra, né, que pode ser uma secreção purulenta, uma secreção hialina, mais clarinha, dependendo do que for o agente causador. Geralmente, o homem procura atendimento prontamente, porque realmente incomoda bastante, né? Aí não tem como não ir no médico. Aí né? não tem jeito, porque aí não desaparece sozinho de jeito nenhum. E dói muito, incomoda muito, tem bastante secreção, então geralmente ele procura o atendimento. Em relação às outras ISTs, aí os sintomas são sintomas de infecções virais, né? Então, quanto ao HIV, hepatite B, geralmente o indivíduo apresenta inicialmente sintomas de infecção viral, então febre baixa, sonolência, fica mais prostrado, para depois apresentar os sintomas de cada tipo de doença. Então, mas as principais são essas mesmo que eu falei. As úlceras genitais, o condiloma, o HPV e a uretrite. Essas são as que estão mais aí, circulantes, infelizmente, na nossa cidade. Vamos falar de tratamento agora, e aí a gente tem que falar da mudança de cultura também. Porque lá na década de 60, 70, muitos não procuravam nem o médico, já iam direto na farmácia. E aí tinha as benzilpenicilinas, as benzetacil da vida, resolvia tudo, Sim. não é? Agora, hoje nós estamos falando de uma outra situação. Hoje nós temos um número maior de médicos. Aqui em Anápolis, quando eu comecei a atuar, eu contava 2 dedos os urologistas. Hoje eu acho que a coisa já está um pouco diferente, não é? Mas o que eu queria que o senhor colocasse para quem está nos ouvindo, nos vendo aqui também, quais são os tratamentos, mas infelizmente, apesar da mudança de hábito, de costume de gerações, nada contra os farmacêuticos, até porque eles também orientam sempre, busquem um médico, não é? Mas ainda tem muita gente que às vezes busca e talvez, ao invés de melhorar a situação, está se criando uma situação mais problemática para o futuro, não é? Acaba mascarando. Mascarando a situação. Então, eu queria que o senhor nos falasse quais são os tratamentos e nos orientasse em relação a isso. Sim. Os tratamentos para sífilis, você acertou na mosca. Ainda o tratamento de eleição é a benzetacil, a penicilina G-benzatina. As doses e o intervalo entre as doses vai variar de acordo com a fase da doença, mas é importante, principalmente para sífilis, que antes de se iniciar o tratamento, aí sim o exame complementar que você me perguntou, né? Porque o que vai nortear a eficácia do tratamento, como as lesões desaparecem sozinhas, o que vai nortear a eficácia do tratamento é o acompanhamento da queda de um exame que se chama VDRL. Então, é importante que se colha o VDRL antes do início do tratamento, se inicie o tratamento de acordo com a fase. Hoje ainda é
a droga mais indicada, a primeira escolha, a penicilina G-benzatina, e o acompanhamento seja feito através do VDRL, para se monitorar a queda da titulação desse exame, e aí depois se falar em cura e até em cicatriz sorológica, porque alguns homens, algumas mulheres com sífilis, que tiveram sífilis e foram tratados, ainda vão permanecer com esse exame positivo para o resto da vida. Então é por isso importante esse acompanhamento. Em relação ao herpes, o tratamento também é com medicação. A medicação ela não visa cura. A gente está sofrendo aí com a pandemia do coronavírus porque a gente não tem medicação que cure, que acabe, que erradique vírus, né? Então a gente não tem medicação que erradique o herpes vírus do indivíduo. A medicação, o tratamento durante a fase aguda é para diminuir o tempo de sintomas. Então ele vai desaparecer sozinho. Usando a medicação ele vai desaparecer em menos tempo. Então vai gerar menos consequências deletérias para o indivíduo. E pode-se fazer também um tratamento para remissão. Algumas pessoas apresentam episódios de herpes muito próximos um do outro, e aí pode-se fazer um tratamento para tentar aumentar um pouco mais, diminuir a frequência desses episódios. Em relação à uretrite, aí depende do exame físico, como eu te falei, depende da avaliação clínica para poder se ter uma suspeita maior em relação a qual tipo de agente que está causando a uretrite. Na década de 70 o mais comum era o gonococo, hoje já não é mais, hoje é mais causado por clamídia, entre outros. Então o tratamento costuma ser um tratamento sindrômico para poder abarcar todos esses agentes. É uma combinação de antibióticos, mas realmente vai depender aí do que se vê durante o exame físico. Geralmente se usa ciprofloxacina, ou doxiciclina, ou azitromicina, ou associação entre eles, dependendo do que se avaliar. Acho que é isso, né? E para o HPV, né? Se não tivesse vacinado na infância e apresentar HPV durante a fase adulta, o tratamento é a erradicação da lesão. Então, é destruir a lesão. Como que se destrói essa lesão? A destruição pode ser feita com cauterização química, soluções químicas, ou a destruição cirúrgica, a remoção cirúrgica com o uso de bisturi elétrico, eletrofiguração, a própria retirada e sutura da lesão. Que pode voltar? Pode voltar. Pode voltar. Naquele local onde foi retirada, não. Mas o que acontece é que, em alguns casos, microlesões que não são visíveis ainda a olho nu, já estão semeadas em outras regiões, e você destrói aquela lesão que é visível, e ali há 2 ou 3 meses aquela microlesão aumenta, torna-se visível e precisa ser destruída também. Mas uma vez erradicada naquele local, geralmente não se apresenta mais lesão naquele local. Perfeito. Muito boa a fala do senhor aí em relação à questão do tratamento. Ficou muito claro. Doutor Diego, vamos falar agora de próstata. Esse dia, numa roda de conversa de futebol, saiu uma daquelas boas de roda de futebol. Para que a gente tem essa tal dessa próstata? Então, gente, esse negócio só causa problema para a gente agora, no meio de novembro, né? Porque a gente prega isso. Pessoal, José Val, para de falar desse negócio de novembro azul, você fica botando isso aí nos grupos e no Facebook, não sei onde. Mas por que a gente tem esse negócio de próstata e tal? Eu falei, escuta, eu tô levando um urologista lá, então você presta atenção que daqui uns dias vai estar aí no Facebook, no Instagram e nos grupos de WhatsApp todos aí, e no canal do YouTube a nossa entrevista com o doutor Diego, e ele vai dizer que agora para você que questionou e tantas outras pessoas que questionam, qual que é a função da próstata? Por que tem esse órgãozinho na gente aí que o câncer vem e causa tantos problemas? A próstata ela é a via comum no homem, né? Só tem no homem a próstata, né? Ela é a via comum entre o trato urinário e genital. A gente urina pela uretra e ejacula pela uretra também. E essa confluência acontece na próstata. Ela tem a importância de nela desembocarem os ductos ejaculatórios, que são a junção entre as vesículas seminais e o ducto deferente, que é o ducto que traz os espermatozoides, que são as células férteis, lá de dentro do testículo para dentro da próstata.
Então, se não houvesse a próstata, a gente não ejacularia, não teria essa via comum, que é a formação do ducto ejaculador. A próstata, ela também produz uma solução alcalina, que é muito importante para poder combater a acidez vaginal. Então, na hora que o homem ejacula, né, aquele líquido que é exteriorizado, ele é composto de espermatozoides, que são as células férteis, de líquido seminal e de líquido prostático. Aquele líquido todo, ele, fisiologicamente, ele serve para proteger a célula fértil num ambiente totalmente inóspito para ela, que é o canal vaginal. Então, o que mantém o espermatozoide viável até ascender pelo útero, entrar na trompa e fecundar o óvulo, é exatamente o líquido seminal e o líquido prostático. Então, sem próstata, a gente não conseguiria se reproduzir. Então, ela é muito importante para a gente. Extremamente importante, tá vendo, gente? Acho que muita gente, então, já entendeu e já mudou de ideia. Não quer tirar a próstata. Não quer, não. Deixa ela. Doutor Diego, mas o que faz com que as células tumorais, então, venham com tudo na próstata? Tem motivos? Como é que é isso? Isso é muito estudado, né, hoje, mas a ciência ainda não consegue afirmar. É por isso, por aquilo ou por aquilo. Já se sabe que tem um perfil genético, né? Então, assim, tem alguns genes que são importantes, que estão em falta ou em excesso, que tem alterações, e aí a célula que se divide normalmente foge ali do padrão de qualidade. Esses genes seriam o padrão de qualidade para falar assim, essa célula está boa, continua, essa célula está ruim, nós vamos destruir ela. Então, esses genes que seriam o padrão de qualidade, eles estão abolidos, então eles não têm essa função, e aí aquelas células que estão ruins, que seriam destruídas, elas permanecem proliferando, e aí isso gera o câncer ou a neoplasia, né? Então, são células do nosso próprio organismo, só que são células defeituosas, que têm algum tipo de defeito e que proliferam muito rápido. Então, ela não tem tempo de sair ali uma célula imatura e se desenvolvendo, se especializando para se tornar uma célula madura da próstata. É uma célula que já imatura, ela vai se dividindo, e aí é isso que forma o câncer. Esses genes, eles são hereditários, existe uma importância em relação a isso, né? O principal fator de risco para o câncer de próstata é ter parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata. O homem que tem o pai que teve câncer de próstata antes dos 65 anos de idade tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. E se teve o pai e o irmão, ou o pai mais um parente de primeiro grau, ele tem 5 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que a população em geral. Então, isso é hereditário, provavelmente pela herança desses genes, ainda realmente não tem isso confirmado, mas isso é um fato que realmente ter um parente de primeiro grau aumenta bastante o risco de câncer de próstata. E para o homem que é afrodescendente também, ele tem 3,5 mais chance de ter câncer de próstata do que o homem caucasoide. Então, além disso, a mortalidade no homem afrodescendente é 2 vezes maior do que na população em geral relacionada ao câncer de próstata. Então, esses são os 2 principais fatores de risco. Por que isso a gente ainda não sabe, né? A ciência ainda não definiu. Tem várias teorias que estão sendo estudadas, mas uma vez que descoberto, aí a cura vai estar muito próxima, né? Tem já terapias genéticas, imunoterapias em estudo para poder, visando exatamente esses genes, para poder controlar essas células e curar, tratar com cura, sem cirurgia ou algum outro tipo de tratamento. Mas ainda não tem essa definição realmente. Não, é esse gene, esse problema, é isso que acontece. Infelizmente, a gente ainda não sabe. Mas existe algum tratamento precoce para quem tem essa predisposição de parente de primeiro grau ou afrodescendente? Existe alguma coisa que pode ser feito para tentar prevenir que essas células tumorais não se desenvolvam? Para essas pessoas é que se indica o rastreio precoce. Sim. Né? Assim, um tratamento para poder evitar o desenvolvimento do câncer não existe. O que existe é antecipar
e fazer o rastreio, porque como o risco é maior, então o rastreio, quanto mais precoce a partir dos 40 anos, melhor, porque mais precocemente vai ser detectada a doença. E quando detectada precocemente a doença, o tratamento é menos invasivo, as consequências do tratamento são menores e a chance de cura chega próxima de 100%. Então, para essas populações que têm os fatores de risco, é que algumas sociedades, principalmente a Sociedade Europeia de Urologia, indica o rastreio iniciar a partir dos 40 anos. Sintomas, doutor Diego? O primeiro sintoma do câncer de próstata, infelizmente, é a metástase. Então, a metástase, ele tem predileção para dar metástase para o esqueleto, para os ossos. Então, o primeiro sintoma relatado de câncer de próstata costuma ser fratura óssea, infelizmente. Então, por isso a importância do rastreio. O câncer de próstata em si só vai dar sintoma quando invade a bexiga e começa a sangrar, ou quando tem metástase óssea e começa a gerar fratura óssea. Então, por isso a importância do rastreio. É uma doença que, quando inicial, ela não tem sintoma. Não dá sinal nenhum? Nenhum. Não te alerta em nada, não vai te fazer se preocupar, não te dificulta a urinar, não te causa dor, nada disso. Por isso a importância do rastreio. A importância de se fazer o rastreio no homem assintomático. A partir do momento que ele tiver sintomas, já é uma doença avançada, metastática, e aí a chance de cura diminui bastante. E como que é realizado esse diagnóstico aí? Com vocês, urologistas, me conta aí como é que é feito isso. O rastreio do câncer de próstata ele é feito por 2 exames. O exame inicial é o PSA, que é o exame de sangue. Ele é colhido no sangue do indivíduo e ele dá uma porcentagem de risco de câncer de próstata. Assim, um PSA normal não exime o homem de ter câncer de próstata. O considerado PSA normal para o homem até 60 anos de idade é o PSA que esteja abaixo de 2,5. Só que para os homens que têm o PSA abaixo de 2,5, 23% ainda tem câncer de próstata. Para os homens a partir dos 60 anos de idade, o PSA considerado normal é até 4, abaixo de 4. Para esses homens, o índice de câncer de próstata aumenta mais ainda. Então, esses pontos de corte são pontos de corte que são convencionados. Não é o exame, por exemplo, igual ao do colesterol. Você fala, ó, tem o colesterol, está normal ou não está normal? O PSA pode estar normal, mas ele não exime a pessoa de ter câncer de próstata. Por ter essa alta taxa de câncer de próstata, mesmo com o exame normal, é que se associa ao exame do PSA, ao exame do toque retal, que é aí o famigerado, né? A briga do homem com o urologista é fazer o exame do toque retal. Exatamente. Eu ouço demais, mas tem tanta tecnologia, precisa fazer esse exame e tal. Ainda é um exame que é insubstituível por outro, porque é um exame que depende do tato. No exame do toque retal, o que o urologista vai perceber é a presença de nódulos, né, caroço, na próstata, e a alteração da consistência. A próstata fica mais sólida no local onde há câncer de próstata. Então, é um exame que é insubstituível. E apesar de existir todo esse mítico, né, toda essa lenda atrás do exame do toque retal, é um exame que dura 4, 5 segundos, é indolor, que você já dá o seu feedback, já dá a sua resposta em relação ao resultado do exame para o paciente na hora, introduzido 2, 3, 4 centímetros do dedo dentro do reto do paciente para conseguir tocar a próstata. Então, assim, é algo que não faz tanto sentido essa lenda toda isso que envolve o exame do toque. Um exame simples, rápido, indolor, barato, que dá informações importantíssimas, que associado ao PSA, aí já dá uma segurança muito maior para poder falar, ó, pode ir para casa tranquilo, não tem câncer de próstata, ano que vem a gente se encontra de novo. Mas o rastreio é feito basicamente assim. Outro fato importante é que o PSA alterado, ele não é igual a câncer de próstata. Então, às vezes, a pessoa faz o exame do PSA com
vai no laboratório mesmo, quer fazer o exame do PSA, porque não quer passar no urologista, e não recomendo ninguém fazer isso, né? Como eu falei, o exame é complementar à avaliação clínica, mas faz o PSA, pega o resultado e vem um PSA acima desses valores e fica muito preocupado. Algumas outras doenças podem alterar o PSA. Então, infecção urinária pode alterar o PSA, prostatite, que é a inflamação da próstata, pode alterar o PSA. A hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna da próstata, pode alterar o PSA. Aí cabe ao urologista fazer uma matemática, definir, usar alguns refinadores desse exame para poder ver, não, realmente é um PSA alterado que nós vamos precisar investigar porque há suspeita de ser câncer de próstata, ou não, é um PSA que está alterado porque é uma infecção urinária, nós vamos tratar a infecção urinária e vamos repetir o PSA em seguida. Então, isso também é importante que fique claro. Outra coisa importante, outro ponto importante também, que é muito comum, é achar que a ultrassonografia da próstata, ela serve para avaliar câncer de próstata. Ela não serve para avaliar câncer de próstata. Ela serve para avaliar o volume da próstata, que é uma alteração que acontece geralmente nos casos de hiperplasia prostática benigna. Então, um exame que é focado para outra doença da próstata, não é para o câncer de próstata. Para o rastreio do câncer de próstata, a gente tem o PSA e o exame do toque. E aí, em seguida, dependendo do que se encontrar, aí pode-se passar para uma ressonância da próstata ou até a biópsia da próstata, dependendo das alterações que se tiver. Mas para o rastreio seria isso, o PSA e o exame do toque. Muito bem esclarecido, e eu achei tão importante essa explicação do senhor aqui, porque nós homens, muitos de nós mascaramos da seguinte forma: não, meu PSA tá legal. O senhor já falou, mesmo com PSA legal até 2,5, até 60 e acima de 60 até 4, 23% pode estar com câncer. Sim. Então, gente, toda essa celeuma do toque retal, se você quer cuidar, se você quer fazer o rastreio, se porventura tiver o câncer aí e a maioria que é detectado nesse primeiro momento, grande possibilidade de cura, não é isso, doutor Diego? Então a gente tem que quebrar esse tabu mesmo. Novembro Azul é isso, é por isso que a gente fala disso e tem que estar falando, porque nós estamos falando para o seu bem, para a sua saúde. 2, 3 segundos dessa celeuma toda aí. Gente, vamos repensar homens aí durões. A coisa não é fácil, não, mas criou-se uma celeuma nesse troço todo e agora, por último, muitas piadas, muitas ironias, e para muita gente que é pior, que aí o cara fica correndo do urologista mesmo e não quer nem falar em toque retal. Mas é assim mesmo que funciona e vida que segue. Doutor Diego, depois de diagnosticado, quais são os tratamentos? O tratamento vai depender do estágio da doença, né? Se diagnosticado precocemente, dependendo do volume da doença, existem tratamentos precocemente, a gente sempre vai ter intenção cura, né? Então, tem tratamentos que são basicamente o tratamento cirúrgico, que é a prostatectomia radical, a retirada da próstata e das vesículas seminais, e o tratamento com irradiação, que é a radioterapia. Existe a radioterapia conformacional, existe também uma radioterapia hoje menos invasiva, que, por exemplo, se o homem tem a próstata, mas está com câncer só numa região da próstata, existe uma radioterapia localizada para aquela região da próstata, que é feita com inseminação de sementes radioativas, chama bracterapia, para poder destruir só aquela região da próstata e evitar também as consequências deletérias da radioterapia que pega a próstata toda. Então, o tratamento intencionando cura é basicamente com radioterapia ou cirurgia. A cirurgia ainda é considerada o padrão ouro, né? É considerada o melhor tratamento intencionando cura, mas ela deve ser indicada para os homens que têm condição de ser submetido à cirurgia, e é importante que ele também saiba que ele tem a opção de fazer a radioterapia. Elas são praticamente equivalentes em relação ao controle da doença nos primeiros 10 anos, né?
Em relação aos 10 anos seguintes, ainda os dados são um pouco sombrios, a cirurgia é bastante superior em relação a isso, né? Mas é porque ela vem sendo feita há mais tempo. Então, talvez daqui a alguns anos a gente tenha essa equivalência depois de 10 anos também. E os efeitos adversos, os efeitos colaterais ou as complicações também são muito semelhantes da radioterapia e da prostatectomia radical. Mais temido é a incontinência urinária, né? Isso acontece, pode acontecer em até 20% dos homens que fizerem a cirurgia e por volta entre 15% e 20% dos homens também que fizerem a radioterapia. Entendam que essa frequência é uma frequência de todo tipo de incontinência urinária. Então, desde aquele mínimo escape, que o homem não usa sequer qualquer tipo de forro, fralda, nada disso, até o homem que não consegue conter a urina, que precisa usar fralda continuamente. Então, a maioria dos casos, a tendência é que a incontinência seja muito pequena quando existir. Então, 80% dos homens que fizerem esse tratamento não vão ter sequer grau de incontinência depois da cirurgia. A maioria absoluta não vai ter incontinência. Em relação à disfunção erétil, que é a impotência, né? Também é semelhante entre a radioterapia e a cirurgia. A chance de ter disfunção erétil e impotência sexual no pós-operatório é de por volta de 15%, também não é uma chance alta, mas isso vai depender muito também de como o homem era antes da cirurgia. Veja bem, assim, o homem com câncer de próstata tem ali por volta de seus 55, 60 anos, quando é diagnosticado ainda aqui no Brasil, e aí nessa época ele já tem hipertensão, pode ter diabetes, pode ter alteração do colesterol, geralmente é um homem sedentário, tem um hábito alimentar alterado. Então, tudo isso contribui para a doença cardiovascular, que é a principal causa de disfunção erétil, de impotência sexual. Então, se o homem já tem ali uma impotência relativa no pré-operatório, algo que já não é uma performance muito boa, no pós-operatório a tendência é realmente piorar. Isso acontece logo após a cirurgia, mas a tendência é que nos próximos 24 meses haja um reganho dessa função. Então, às vezes o homem opera, fica com impotência ali 1, 2 meses, mas vai tendo melhora até que com 2 anos ele volta a ter a performance que tinha até no pré-operatório. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas a frequência na população em geral é essa. Isso para a cirurgia quando a doença é precoce. Porque quando a doença já é uma doença avançada, a cirurgia é uma cirurgia que se preocupa em tratar a doença e não em manter continência e potência sexual. Então, por isso a importância também do diagnóstico precoce. As consequências do tratamento são muito menores do que para o homem que tem uma doença avançada. Mas seria basicamente isso. Doutor Diego Calixto de Pina, hoje foi uma aula aqui para nós. Eu acho que não tem dúvida nenhuma, você que nos acompanha no canal 14 da NET, nas redes sociais, eu acho que não ficou nada para você querer saber. Mas se ainda tem alguma dúvida, procure o urologista. Se não tem dúvida, procure o urologista do mesmo jeito. Tem que ir, tem que buscar, tem que fazer, tem que ser avaliado. E aí, se tiver algum tipo de problema, vai ser tratado. Não adianta nós ficarmos nos escondendo de nós mesmos. Essa é a realidade dos homens. Sim. As mulheres são mais abertas a isso. Então, assim, de coração, em nome de quem nos acompanha, muito obrigado por esse bate-papo. A gente ficou muito feliz com esse momento do senhor aqui e dizer que, precisando, nós vamos atrás do senhor. Mas nós queríamos padrão ouro numa entrevista com o urologista no Novembro Azul. E eu tenho certeza que o padrão foi ouro. Muito obrigado. Fico feliz, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, quando precisar. Pode me chamar que vem, foi um prazer. É isso aí. E nossos apoiadores, como a Clínica Alto Astral e todos esses que vêm aqui agora, acreditam no Novembro Azul, acreditam que nós temos que trabalhar a prevenção e é por isso que nós estamos aqui. Então, até o próximo programa e até breve. Clínica Radiológica de Anápolis, arroz e feijão imperial,
Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Univangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia para Endodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos e Folhas Suplementos Naturais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.